Oi, pessoas, aqui é a Paola de Balzac, conforme eu prometi no vídeo, no penúltimo vídeo, eu vim falar como é que tá essa bagunça toda dessa vida. Eu sei que essa luz não está boa, porque já é de noite, estou dentro do quarto, tô com a criança aqui dormindo do lado, o telefone está carregando, tem um carregador aqui, então abstrai. Porque se eu for esperar as condições ideais para gravar alguma coisa, para fazer alguma coisa, às vezes as condições ideais nunca acontecem, então eu vou gravar assim mesmo. Como eu disse também nesse penúltimo vídeo, agora tô editando os vídeos também pelo celular, e é isso, vai ser desse jeito, porque ou é desse jeito ou não é de jeito nenhum. Então é isso, vou explicar o que que aconteceu. Que eu fiquei, gente, praticamente um mês sem trabalhar ou atendendo assim um cliente ou outro. Mesmo assim, porque eram pessoas que já tinham marcado, eu já tinha recebido o pagamento, então eu tinha que atender, mas assim, eu fiquei muito parada e nunca tinha acontecido isso na minha vida. Eu sou só como massoterapeuta, eu sou massoterapeuta desde 2004. Foram pouquíssimas as vezes que eu tirei férias, né? Porque quando eu tirei o curso de massoterapia, eu morava fora do Brasil, então eu vim ao Brasil, sei lá, 2 ou 3 vezes, né? Em 13 anos que eu morei fora, então era coisa de um mês. As outras viagens que eu fiz, eu não tirava férias, eu aproveitava para trabalhar também, tipo, fui. Teve uma altura que eu tava, por exemplo, que eu também tinha uma atividade paralela enquanto fotógrafa e teve um workshop de fotografia e aí eu tive que ir nesse workshop de fotografia que a gente foi ver o Paris Photo, fomos visitar a casa de alguns fotógrafos franceses e tal, e eu acabei ficando mais algum tempo por Paris. E aí o que eu fazia? Eu não tirava assim, eu não ficava assim sem trabalhar, não tirava férias, mesmo quando, né, estaria relativamente de férias, né, estaria viajando a lazer, né, também a passeio. O que que eu fazia nessa altura? Não era como hoje, em que, né, milhões de sites, milhões de tudo, né, de rede social e tudo, não existia isso nessa época, mas eu já tinha o meu site nessa altura. Então, quando eu ia, por exemplo, para outro país, eu anunciava antes no meu site isso, olha, eu vou estar, por exemplo, vou estar em Paris do dia tal até o dia tal. E então as pessoas, né, que estavam lá sabiam que eu estaria lá, elas já marcavam comigo para fazer o atendimento lá. Nesses dias que eu estava lá, e atendia assim, um cliente por dia e tal. E isso me bancava ficar mais tempo nesse país, ou seja, eu estava viajando, podia, né, curtir o passeio e tal, mas aproveitava para trabalhar, para bancar aquele passeio que eu estava fazendo, ou seja, eu ia passear, mas mesmo assim também aproveitava para trabalhar. E agora foi assim, digamos que a primeira vez em que eu fiquei praticamente um mês sem trabalhar, mas não em razão de férias, mas em razão assim de coisas que aconteceram e tudo assim. Mas começar explicando uma coisa, porque assim, há muitas pessoas que às vezes confundem um pouco as coisas, porque quando você fala, eu estive na Europa, que não sei o que, a pessoa, a gente coloca, uau, rica. Não, gente, eu não sou rica, nunca fui rica na minha vida, nem mesmo quando estive na Europa. Eu apenas sou uma pobre que já esteve na Europa e que e que aproveitou todas as oportunidades, né, que um outro país te dá, né? Você tem oportunidade, né? Lá, você fala assim, ai, fui a Paris. Aqui pra gente, no Brasil, fala, caraca, né? Uma coisa assim, luxuosa, grande, cara e tal. E lá não, você tá perto de vários países da Europa, não é tão caro assim você ir, mas é claro, exige um planejamento e tal, e você consegue ir, né? Então, já explicando isso, tipo, eu não mudei de status, eu só mudei de localidade. E consoante isso também as oportunidades que você tem ou não tem de acordo, né,
com o local onde você está. Então, assim, neste momento, né, eu moro aqui no Brasil, voltei, né, tem 10 anos que eu voltei exatamente para o bairro onde eu nasci, onde eu cresci, coisa e tal. Para quem não conhece, é um lugar assim muito pequeno, não há uma farmácia aqui no meu bairro, tudo, a maioria das coisas que eu preciso, eu tenho que pegar um ônibus, eu tenho que ir para o centro da cidade para comprar, ou então ir lá para Juiz de Fora, que às vezes as coisas não tem aqui, então tem que ir lá, então tem toda essa deslocação e coisa e tal. Isso já é uma coisa que já me embaralha toda, porque eu sou uma pessoa muito agitada. Agitada, digo, com muitas coisas para fazer, né? Tenho 6 cachorros, né? Às vezes a pessoa pensa assim, mas minha avó falou comigo assim, um dia desses assim, mas como é que você pode ter tanta coisa assim para fazer? Você não tem nenhum marido para cuidar. Justamente por eu vir com essa mentalidade de fora, sabe, eu acho um absurdo uma pessoa pensar num marido para cuidar. Eu acredito no companheirismo de um cuidando do outro, mas eu não me desce isso de ter um marido para cuidar. E o simples fato de eu cuidar de mim, sabe, já é uma coisa assim que é muita coisa para fazer. Às vezes as pessoas pensam, é por causa dos seus cachorros que você tem tanto. Não, os cachorros são um detalhe à parte. Mesmo se eu não tivesse os cachorros, eu já teria muitas coisas para fazer ao longo do meu dia, porque eu gosto de abraçar muitas coisas. Eu acho que a vida claro, nós temos as nossas obrigações, mas temos também aquelas coisas que nos preenchem, né? Por exemplo, adoro livros, adoro arte, coisa e tal. Então, não é um dia vazio, é um dia realmente muito cheio de coisas. E aí, como eu disse, eu voltei pra cá, aí tem uma casa que é uma casa, mas eu amo minha casa, tá, gente? Eu amo, 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 amo minha casa. Eu não escolheria outro lugar no Brasil para eu morar. É uma casa velha, é uma casa antiga. E como vocês sabem, né, de tempos em tempo, tudo que fica velho, né, vai se deteriorando, vai precisando de reforma, vai precisando de conserto. E nem sempre hoje essa porta aqui estragou e mês que vem foi uma parede lá longe. Não, às vezes é tudo assim, pum, tudo ao mesmo tempo, que estraga, que precisa de conserto, que precisa de reforma, só que você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E aí tem um livro, inclusive, que eu fiz uma resenha aqui para o canal há algum tempo, que é o Mil Caminhos para a Felicidade, que fala muito sobre isso. Fala muito sobre isso, não. Tem uma frase que diz que fala sobre isso, que é: se eu olhar para 1000 tijolos, eu não consigo carregar esses 1000 tijolos, mas eu posso carregar um por vez. Né? Mil prestações, eu vou conseguir carregar esses 1000 tijolos. Então, muita coisa na vida acaba sendo assim, não é no ritmo que eu gostaria que fosse, né? Não é logo pegar os 1000 tijolos de uma vez, mas aos poucos eu tenho que entender, né, o ritmo da vida, entender que às vezes aos poucos, se eu seguir dia após dia, com disciplina, com foco, etc e tal, de pouquinho em pouquinho eu consigo realizar as coisas que eu tenho que fazer. Então eu estava já numa semana muito, muito, muito agitada, porque eu decidi que eu ia fazer, que eu ia fechar. Eu tenho uma varanda na parte de trás, como eu disse, eu tenho 6 cachorros. E aí eu tenho que dividir eles, apesar que eu tenho um quintal muito grande. Eu tive que dividir eles pela casa, porque eu adotei, são cachorros de rua que eu adotei em alturas diferentes. Eles se odeiam, a maioria deles se odeiam. E como eles também são de tamanhos diferentes, se eu deixar juntos e se eles brigarem, aí acontece covardia, né? Porque a boca de um cachorro come a cabeça de um outro, assim, num segundo. Então, eu não posso deixá-los juntos. Então, eu tenho que fazer a separação. Então, eu tenho 2 que ficam comigo
dentro de casa o dia praticamente todo. Tenho 2 que eu desocupei um quarto, que era um quarto de hóspedes, aí eu desocupei para eles poderem morar lá. E tenho 2 que ficam na varanda, e esses eles precisam de mais energia para correr, então da varanda eles vão pro quintal, aí correm, passam o dia todo correndo atrás de camaleão e tal, e depois eles vão dormir nessa varanda. Só que essa varanda é uma varanda aberta, dessas que tem meia parede, e aí no meio um espaço que seria o espaço de uma porta. Então entra muito vento, muita friagem. Quando chove, eu tenho que trazê-los para dentro de casa, e para trazê-los para dentro de casa, eu tinha que colocar os outros trancados no quarto, porque senão daria briga. Porque se chove deitado, entrava a chuva dentro dessa varanda. Então, isso era uma coisa que estava na minha cabeça há muito, muito, muito tempo, de ter que fechar aquilo lá para dar mais conforto para eles, inclusive conforto para mim também, porque toda vez que janeiro, fevereiro, até março, tava chovendo direto, 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 então era sempre aquela rotina chata. Até mostrei alguns vídeos aqui com isso, ter que pegar Pandora, ter que pegar Biagio, trazer comigo para dentro da sala e ter que ficar com eles. E aí nisso eu tenho que trancar Franz Kafka e Mata Hari, porque eles não se dão com esses dois pra não dar briga. Eu ter que parar, porque Pandora e Biagio são cachorros que não conseguem ficar dentro de casa. Eles começam a querer trepar em cima de fogão, quer mexer em tudo, quer subir nos armários e tal. Eles ficam inquietos demais dentro de casa. E aí eu não sabia como fazer, porque se eu fosse fazer com tijolos, né, fechar essa varanda ia ficar muito escura, a casa já é muito escura, como dá pra perceber pelos vídeos, né? E eu não queria fazer isso, e meus planos para essa varanda são outros no futuro, ou seja, eu ia ter que fazer os tijolos, depois derrubar tudo de novo. E eu não queria isso, e aí eu decidi fazer isso com alvenaria. E aí levou tempo, porque a pessoa sozinha é mais complicado você fazer. Às vezes uma coisa simples, como você vai aparafusar uma dobradiça, se você tem uma pessoa ali pra segurar pra você, né? Eu não tô falando de fazer parafusar com a parafusadeira elétrica, eu estou falando de usar uma chave de fenda, bebê. Então você tá ali parafusando, o negócio cai, você tá segurando a porta com uma perna. Mas, enfim, né? Essa era a luta que eu estava dia a dia, né? E, e muito complicado. E aí, de repente, meu telefone começou a dar problema. Ele começava assim, a se desligar do nada, do nada. Eu tô conversando, mandando mensagem e tal. E ele começava a se desligar. Qual que eu acho que deve ter sido a razão desse tchutchu que deu no telefone? Erro meu. Por quê? Eu estava ali com furadeira, eu estava com tico-tico. E a gente tem sempre o telefone perto da gente, né? Porque chegou mensagem, tá? Você vai e responde. Peraí, filha. E aí eu, né, não tava exatamente tão perto das coisas, mas assim, né? Você tá cortando madeira e tal, né? Voa pó pra tudo quanto é lado. Eu creio que este pó possa ter prejudicado o telefone. E por isso que ele começou assim, do nada, a dar problema. E aí, logo quando esse telefone começou a dar problema, eu falei com meu primo, tava conversando com meu primo, que ele é meu melhor amigo, assim, desde a infância. E ele falou assim, olha, eu tô pra ganhar um telefone aí. E eu não vou usar porque eu gosto muito do meu e tal, o meu me serve pra tudo que eu preciso, vou passar pra você. E eu pensei, beleza, vou aguentando com esse telefone, porque ele assim, desligava, mas depois ele conseguia, eu ligava ele de novo, entendeu? Tal, ou então às vezes só colocar no conector do carregador e ele ligava, né? Só desligava quando eu não queria, mas depois eu conseguia ligá-lo. Eu falei, vou ficar aguentando um pouquinho, porque, né, ele falou que na semana seguinte, né, o tal amigo ia dar o telefone pra ele ia passar pra mim. Eu falei, vou aguentar com esse telefone. Só que depois disso aconteceu do meu tio ser internado. E o meu tio, o que eu posso dizer a respeito do meu tio? Eu separo, eu sou muito, né? Eu sou muito racional até para os sentimentos, sabe? Eu sei separar as pessoas que eu amo daquelas que merecem o meu amor.
Tipo, você vê uma pessoa, ai, eu tô muito apaixonada por boy, o amor da minha vida e tal, e a pessoa não consegue se desligar, mesmo quando ela vê que essa pessoa não está fazendo ela feliz. Eu consigo. Eu consigo me desligar. Sofrendo? Sofrendo muito, muito, muito. Coração doendo, sangrando, arregaçando. Eu consigo. é, eu consigo me separar facilmente. Não tenho esse dilema assim. Eu vou ficar sofrendo? Vou. A pessoa pensa assim, ah, ela não sofreu porque ela separou tão fácil. Não, vou estar sofrendo muito, vou estar sofrendo, assim, me arregaçando, então sofrer. Mas eu consigo ir pro ato da separação, consigo o zero contato, sabe? Consigo perfeitamente, porque eu entendo que racionalmente é o melhor pra mim. Que não é porque eu amo a pessoa que automaticamente isso vai ser bom pra mim, ou que automaticamente essa pessoa vai me amar, ou que seja obrigada a me amar também. Então, eu consigo separar as pessoas que eu amo das pessoas que merecem o meu amor. E o caso do meu tio é aquela pessoa que merece, que além de eu amar, que merece o meu amor por inúmeras razões, não só por todo o laço de afeto, de toda uma construção, tipo, eu nasci conhecendo ele, aí tem aquele monte de memórias afetivas, de coisas maravilhosas e tal, mas por todo o exemplo, sabe, que ele sempre deu. Ele enviuvou muito cedo, aí ele criou 2 filhos sozinho e criou muito bem. Apenas esses últimos 8 anos que ele arrumou uma namorada e voltou a se casar, né? Uma mulher excelente também. Mas é uma pessoa muito trabalhadora, muito, 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 muito trabalhador. E que aquela pessoa que ajuda todo mundo. Você pensa uma pessoa que, cara, a pessoa faz trabalho braçal, né, debaixo do sol, ela chega cansada, aí tem sempre alguém que pergunta, ah, você não pode capinar aqui pra mim, ou você não pode limpar essa caixa d'água pra mim, e a pessoa, né, naquele momento que seria o momento dela de enfim descansar, e ela vai, né, quebra o galho pra pessoa, aquela pessoa tem aquelas pessoas que elas dão muito mais de si, mais do que aquilo que elas podem, mais do que aquilo que elas deveriam, né, fazer. Então, assim, ele é esse tipo de pessoa. E apesar de ser uma pessoa, né, muito simples, é uma pessoa, assim, que sempre me deu muitos bons conselhos, sabe? Eu lembro a última vez que eu chorei, assim, isso antes, né, dele adoecer, é a última vez que eu chorei, assim, de eu fui correndo na casa dele para desabafar com ele, sabe? Porque eu precisava, sempre converso mais com o meu primo, né? Mas o meu primo ele, né, trabalha fora, né? Não ia, a gente não se encontra tanto pessoalmente. Meu tio mora ali embaixo e eu precisava daquela coisa, olho no olho chorar, sabe? No ombro da pessoa, olho no olho, e foi ao meu tio que eu procurei para isso, e ele que me ouviu, ele que me deu bons conselhos. Ele conseguia às vezes ter uma visão periférica de coisas que às vezes está na cara das pessoas que ninguém consegue enxergar e que ele consegue enxergar. Então é uma pessoa assim que eu amo demais e que eu admiro demais, sabe? Então, assim, aí ele se internou e foi uma coisa assim, está sendo, né, uma coisa assim muito dolorosa para nós. E aí já tem um mês que ele tá internado. E aí, se você me perguntar, ah, então é por isso que você ficou praticamente um mês sem trabalhar, porque estava sempre indo ver o seu tio? Não, não é exatamente assim, porque graças a Deus ele tem, né, o amparo, né, da família, dos filhos, da esposa, que estão sempre indo. Então, não é todo dia que eu vou, né? E algumas coisas, algumas questões, precisa de autorizar uma cirurgia, uma coisa assim, é preciso que um dos filhos ou a esposa que estejam, né, presentes para poder autorizar isso, né? Outras pessoas também que querem visitar, eu já fui, vou deixar fulano que ainda não foi, não é todo dia, né, que eu vou, e as visitas dele, né, tem um horário,
estabelecido, então quando eu vou também, né, é só aquele horário. Só que há, toda uma atmosfera, sabe. Eu para trabalhar com massagem, eu preciso estar bem, eu preciso estar é a minha energia que eu passo para as pessoas em quem eu faço massagem, eu preciso estar bem, então tinha dia que eu não estava bem para passar isso. Ou então eu tenho que trabalhar muito fazendo divulgação. Sabe, como é que você consegue, velho, sabe, ficar focado em fazer uma divulgação, não sei o quê, trabalhar, quando você tá super tenso, sabe, esperando notícia. E foi assim, foi muito complicado, porque primeiro ele ficou internado. Meu tio ele tem 3 aneurismas, e ele já operou de 2 aneurismas esses últimos anos e tal, acho que até postei foto, alguma coisa no Instagram com ele e tal. Com ele não, mas, né, aquele ambiente tal de hospital, e graças a Deus correu tudo bem. Mas assim, a gente já sabia que a questão do aneurisma era uma situação muito grave e que podia dar ruim, sabe? O médico chegar e falar: olha, não foi bem sucedida a cirurgia e ele morreu. A gente sabia que o aneurisma é uma coisa muito grave e que havia essa possibilidade. Mas assim, eu acho que nem no meu coração, quando eu fiquei com ele no hospital, né, e tal, eu não sentia que isso ia acontecer, sabe? Eu sentia: "Não, vai dar tudo certo", e coisa e tal, mas sabia que podia haver essa possibilidade. Mas também a gente foi se preparando para uma coisa assim, que se acontecer, né, na pior das hipóteses, vir a acontecer, era uma coisa rápida. Foi, fez cirurgia, ó, não foi como a gente queria e ele faleceu. A gente não estava preparado para o que aconteceu agora, porque foi uma coisa muito simples. Ele estava com dificuldade para urinar, ele estava com a pressão um pouco alta e foi uma vez pro posto médico. Aí ficou lá um tempo, tal, voltou. Depois, nessa última vez, no dia 7 de maio, ele foi e aí já ficou lá internado. E aí a situação piorou porque ele ficou com os 2 rins parados. E aí começou uma luta que era de conseguir uma CTI com hemodiálise para ele, que aí não se conseguia nem na rede pública, nem na rede privada, e a gente, né, na luta, principalmente o filho dele, meu primo, lutando muito, conseguiu ordem judicial, mesmo com ordem judicial, não saía isso de jeito nenhum, e tentando recorrer, sabe, de todas as formas, falando com todo mundo, indo atrás de tudo. E dia após dia, você aquela expectativa, ai, vai sair internação. E nisso, meu telefone escangalhado e desligando o tempo todo, e eu pensando, e eu lá às vezes, né, na visita, pensando assim: gente, se precisar que seja eu que saia com ele, para ele ser internado, né, num outro hospital, né, sempre que tinha mais alguém além de mim, mas se fosse só eu que estivesse ali, eu não ia ter condição nem de avisar alguém, porque eu tava com o telefone escangalhado. E aí nisso eu fui atrás, e o meu primo que tinha falado que ia me dar um telefone, né? Aí eu falei assim, né, agora não tem como, eu não vou falar com ele assim, e aí o telefone num momento desse que a pessoa tá, né, angustiada, eu vou fazer, consertar o meu telefone. Só que aí, menino, foi outra novela também, esse conserto desse telefone. Porque nisso eu levei o meu telefone, né, esse que estragou, né, eu levei para consertar, e aí eu levei um também que a minha mãe, estava com ele lá, mas era do meu padrasto, e aí tinham pedido a senha, né, do Google e tal, não estava funcionando por causa desse negócio da senha do Google. Aí eu levei esse meu telefone, aí eles falaram assim: "Ah, o problema foi placa queimada, e vai demorar, porque tem que arranjar uma placa compatível, ia ficar caro pra caramba, ia demorar pra caramba, e quando ficasse pronto, eu já tinha essa perspectiva de ter esse outro telefone comigo. Então, assim, pra ficar pronto depois que eu já tivesse outro telefone comigo, não tinha utilidade nenhuma. Eu precisava pra agora, nesse exato momento, né, ter um telefone
E ainda mais com isso, né, do meu tio acontecendo, eu quero receber notícias, eu no computador, na altura o computador ainda estava funcionando, eu conversando com as pessoas pelo direct do Instagram porque estava sem telefone. E aí, já esse telefone que era da minha mãe, aí levei para consertar, e aí, né, aí falaram que, né, iam tirar esse negócio lá da senha do Google. E falaram que também estava com um problema no conector de entrada, que ia consertar isso, coisa e tal. Aí eu lembrei que eu tinha um outro telefone antes deste, que escangalhou. Falei assim, talvez consertando este outro telefone me sirva mais, porque este da minha mãe, ele tem pouquíssima memória, muito, muito, muito pouca memória. E eu gasto muita coisa. Aí eu levei esse outro telefone. E aí foi aquela demora pra consertar, coisa e tal. Aí eu falo o preço, beleza, pode fazer. Aí depois outro dia, olha, afinal de contas, na hora que for desmontar também vai ter que trocar tela e nananana. O negócio foi demorando, e eu precisando de telefone, com urgência. Nisso, o da minha mãe ficou pronto, aí eu fiquei utilizando esse telefone da minha mãe, né, enquanto o meu não ficava pronto. Só que quando eu chego com o da minha mãe em casa, o da minha mãe estava se desligando, porque parece que um problema da bateria dele. E que eu achava que assim, se mandava pra assistência técnica, aí eles viam tudo, que eu falei assim, eu não quero belezura não, eu não quero estética. Eu quero que o negócio funcione. Aí eu cheguei com o telefone da minha mãe e o telefone se desligava, tipo, tava com 70 e tal por cento de bateria. E aí ele se desligava, aí quando eu ia, né, aí via, tipo assim, acabou a bateria, com 70%, acabou, tava viciada. Aí quando eu ligava o conector da bateria, né, do carregador, dava que tinha 0%. Tinha agora há pouco, tinha 70%, dava 0%. Aí tinha que esperar carregar um pouquinho, aí voltar a ligar. Essa chatice do caramba, porque ele se desligava no meio da rua, e aí eu tinha que ficar andando com o carregador portátil para quando. E eu precisava de um telefone que funcionasse, que eu não tivesse que dar N trabalhos. Aí depois o meu, enfim, ficou pronto. Só que assim, começou a dar um problema que ele ficava assim, ele passava um tempinho de uso, ele esquentava, 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 fervia, ficava fervendo. E eu morro de medo que a gente vê essas coisas de pessoa que explodiu o celular e tal. Como é que o telefone, eu, né, até comparava a temperatura de um telefone para o outro, como é que pode esse negócio estar quente desse jeito, né? Tava assim, tava funcionando, mas estava muito quente e tava se desligando também. Eu, caramba, eu mandei 2 telefones, na verdade 3, né? Um eu não quis que consertasse, o tal da placa, né? Para resolver a situação mais urgente possível, e afinal de contas voltei com os 2 telefones sem nenhum deles estar funcionando da maneira com que eu queria que funcionasse. Acabou inclusive que o menino me devolveu o dinheiro do conserto deste meu último telefone, esse que estava esquentando, porque ele até falou comigo assim: ah, eu vou te emprestar uma bateria para ver se funciona e tal. Deu a mesma coisa, começou a esquentar muito o telefone. É, não resolveu, né, o problema. Eu tenho até que ir lá para devolver a tela que eles trocaram. Eu falei com ele, não vou ter tempo para isso agora, tá? Mas me devolveram o dinheiro e tal. Mas quer dizer, fui consertar e fiquei sem conserto. E agora esse telefone que eu tô usando agora, acabou que uma tia minha, ela tinha dado esse telefone era para um tio meu, pro marido da irmã dela, né? Só que ele achou que o telefone é muito pequeno, a mão dele é muito grande e tal, e não quis esse telefone. Eu até achei assim, nossa, do jeito que eles falaram, falei, nossa, deve ser um telefone desse tamanho. Não, um telefone normal, de Samsung, J alguma coisa, que a gente tem. E aí ela passou esse telefone pra mim. Ele é muito bom, assim, o único problema dele é o volume. Eu tiver que ouvir mensagem, que geralmente você vai ouvir mensagem de áudio, né, no WhatsApp. Se você quiser, se você colocar no ouvido, deixa de estar no Viva Voz e passa, você consegue ouvir. Ele não. Ele não funciona. Tipo, tipo assim, dá um pause na mensagem. Não dá pra você ouvir no ouvido,
Talvez com um fone funcione, eu tô sem fone, mas posso testar com fone. E se eu for ouvir a mensagem, assim, eu tenho que ficar nessa distância, se eu chegar perto, para. Mas nessa distância, eu ouço a mensagem, mas não é muito alto. Então, assim, se eu estiver na rua, andando na rua, alguém me manda mensagem de voz, eu não tô ouvindo. Eu vou deixar rolando ali e vou ouvir só quando estiver em casa. Por isso que eu amo mensagem escrita. Mensagem escrita você já vê tudo logo, não tem que ficar adivinhando o que tá escrito ali no áudio. E bicho, o negócio foi tão corrido, mas tão corrido, que até quando, no dia que eu tive tempo, porque não foi assim, porque chegou, né, o telefone tava só se desligando e tal, e chegou uma hora que ele se desligou e não ligou mais. Não havia nada que pudesse ser feito que voltasse a ligar ele no carregador, nada funcionava mais. E aí eu fiquei assim, zero sem telefone e comecei a me comunicar só por direct de Instagram usando o notebook. E não foi assim, agora ele não tá ligando mais, então agora eu vou levar pra consertar. Não, não foi assim, porque eu não. Sabe que você não ter tempo? Você não ter tempo pra ganhar dinheiro. Eu não tinha tempo pra atender cliente. Eu não tinha tempo, porque também tinha outras coisas também, sabe? Eu tenho um outro problema de saúde também na minha família e tal, e às vezes eu preciso ir pra lá pra ajudar. Sabe, tipo assim, você tá correndo, você tem o dia todo já com um montão de coisa, mas também você tem que ir pra lá e pra cá. E aí eu fiquei, acho que uns 2 dias, foram uns 2 dias que eu fiquei totalmente zero sem telefone. Aí no dia que eu tive pra poder ir, né, eu falei assim, não, vou mesmo na minha cidade mesmo procurar um lugar pra consertar, porque por ser mais perto, né? No dia que eu tive este tempo, foi um dia de manhã que eu saí de manhã. E aí, nisso de não ter telefone, né, você tá sempre com a mania de ver a hora no telefone. A minha hora do notebook, o notebook tava sempre ligado, né? Porque eu tava esperando notícias do meu tio e tal, e pelo Instagram, né? Pelo direct do Instagram. Mas o Windows 10 ele parou assim de se atualizar automaticamente. Então a hora do telefone ela não se atualiza mais automaticamente. Então eu tinha a hora do. Mas eu achei que tá tudo certo. Tem um relógio de parede, mas que eu não podia confiar muito. Aí eu falei assim, cara, eu vou pra lá, vou pra consertar esse telefone e tal. Aí desci, na hora que eu desci, correndo, assim, correndo muito, pra chegar no ponto de ônibus, eu vejo a minha tia do outro lado. Você tava esperando tal ônibus assim? É porque ele acabou de passar, tem uns 30 segundos. Não faz isso comigo. E aí eu fiz as contas, se eu esperasse, que só tem ônibus de hora em hora, se eu esperasse o próximo ônibus para eu poder ir para lá pro centro, para pegar, levar lá o telefone para consertar e voltasse, né? No próximo, eu falei, não vai dar tempo, porque eu tinha me comprometido, né, de ficar com a pessoa que tá enferma para a outra pessoa poder sair, porque é questão de saúde mental. Então a pessoa não pode ficar sozinha e a pessoa que fica com ela também não pode sair, né, e deixar ela sozinha, né? Então, tipo assim, a pessoa fica presa. E eu falei, não, eu pode deixar que eu vou e fico aí. Então não dava tempo de eu ir, de eu esperar outro ônibus e ir e voltar e chegar a tempo que essa outra pessoa tinha que sair, sabe? Muito doido. Aí que eu fiz, menino, peguei e falei assim, é mais rápido eu ir a pé, 7 quilômetros. Aí andando, e a estrada muito cheia de mato, muito cheia de curva, e as carretas tudo se jogando em cima de mim, e eu tava com lente de contato, minha lente de contato já tá ruim já tem um tempo. Porque a lente de contato, né, a minha lente de contato é de grau, e ela tem um prazo para você usar. E eu tô esperando eu poder marcar, ter tempo para marcar um oculista, porque eu tô vendo que a minha visão não tá mais a mesma coisa. Não adianta eu ir agora comprar uma lente nova com o mesmo grau que eu estou usando há anos, se eu sei que esse grau já não é. Dizem que chega uma hora que a visão para de piorar, mas eu não tô sentindo isso não. Então, assim, eu tô esperando eu poder fazer um exame para ver qual é o grau certo, que aí eu vou, encomendo a lente, né, com esse grau. Não adianta eu colocar o grau
de antigamente. Então, mas aí eu fui com a lente mesmo assim, e com isso de carreta quase se jogando em cima de mim, aí vem aquela poeirada toda. Eu não sei se veio algum saibro, alguma pedrinha, alguma coisa no olho. Eu sei que eu ferrei com a minha lente do lado direito, que eu cheguei no centro da cidade, assim, ó, sabe? Sentindo a lente subir, sentindo arranhar, sentindo uma dor lá no fundo do olho. E eu não tinha levado o potinho para poder tirar e para colocar a lente, porque tinha saído para uma coisa rápida, né? Nem imaginava que ia pegar 7 quilômetros a pé andando, que tudo isso ia acontecer. Aí eu cheguei assim com dor e tal, né, e sentindo doer assim. E aí eu peguei, e foi assim que eu consegui sair, sabe? Aí peguei, fui, levei o telefone. Depois peguei o próximo ônibus, voltei, consegui chegar a tempo, porque eu ainda tinha que dar comida aos cachorros ainda antes de ir, né, pro tal lugar, porque senão se eles ficarem muito tempo à minha espera, eles vão ficar muito ansiosos. Então, se eu der comida, pelo menos eles ficam mais calminhos, mesmo, né, não sendo o horário da comida, que o horário seria mais tarde. Então, eu adianto, né, um pouco a comida. Então, foi assim, até para conseguir. O meu telefone é a minha ferramenta de trabalho, né, porque se 99,99% dos meus clientes, eles falam comigo, né, pelo WhatsApp, e eu não tinha a minha principal ferramenta de trabalho, porque, né, não tive nem tempo para, fiquei 2 dias para ter tempo para poder ir lá para levar para consertar, e depois aquele tempo todo para consertar e não tendo como entrar em contato com as pessoas, né? Porque são muito poucos clientes que eu tenho, por exemplo, que vêm do Instagram, sabe? Não tinha como entrar em contato e falar assim, gente, ó, deu ruim, por isso que ninguém tá conseguindo falar comigo e tal. E aí foi aquela coisa assim, aquela loucura, você sem telefone, você fica. Eu sei que é muito romântico falar, ai, que legal ficar sem telefone. Isso quando você não depende dele pra trabalhar, entendeu? E aí foi assim, tem sido um tempo assim de muita oscilação emocional. Claro que a gente tem muita fé e tal, mas muita oscilação, porque um dia você recebe uma notícia boa, aí você, uhul. Aí outro dia vem aquele balde de água fria e tal. Acho que nesse momento a gente já chorou tudo aquilo que a gente tinha que chorar. Mas a gente fica em suspenso, sem saber qual vai ser o rumo da história, né? Agora ele deu uma melhorada, graças a Deus, mas a gente fica assim, será que é um milagre que a gente tanto pediu? Ou será que não, sabe? Porque a gente vê às vezes casos de pessoa que tem uma melhora e depois piora de novo. A gente não sabe, né? Mas nesse momento, assim, eu já tô voltando a trabalhar, porque a gente tem que colaborar com a vida, né? Tipo, se a gente quer que a vida volte ao normal, a gente também tem que, né, colaborar. Eu chorei tudo que eu tinha que chorar agora, né? Continuo indo ao hospital, mas como sabem, eu planejo muito bem, né, as coisas. Eu vou amanhã à tarde eu vou visitá-lo. É, E é isso, sabe? As minhas obras, muita coisa eu parei porque, gente, eu não tava conseguindo concentração. Eu tinha que cortar as madeiras, sabe? Certinho assim. Ou ficou as coisas tudo emburacadas, ficou tudo mal feito. E vai continuar assim, porque eu quero olhar para aquilo e me lembrar de como foi difícil, como foi um momento difícil, mas olhar para pensar assim: ah, mas superamos, mas vencemos, sabe? É, eu gosto de coisa rústica mesmo, então tanto faz. O negócio ter ficar madeira ter ficado toda torta, toda escangalhada. E aí é isso, por isso que eu fiquei tanto tempo, né, sem trabalhar. Ainda bem que eu tento sempre educar os meus clientes. Esse negócio de marcação com antecedência e tal. Porque assim, velho, né, pessoa, ela pode dar a sorte de, eu só posso fazer uma massagem, uma depilação agora, tal, né? Pode dar sorte de mandar mensagem e eu naquele momento eu poder atender. Quer dizer, depilação não. Depilação, eu tenho que esquentar a cera, velho. Então, assim, não adianta a pessoa, eu quero agora. Eu esquento a cera só na hora que eu vou atender, só meia hora antes, né? Ela leva meia hora pra derreter. Só meia hora antes, eu não fico aquela cera velha lá o dia todo parado esperando a pessoa, não.
Então, mas pode acontecer também, a pessoa manda mensagem: "Ai, queria ter ser atendida agora", e nesse momento tá num hospital, eu tá fazendo outra coisa e tal, então eu sempre digo: organização é tudo, tá? Então é isso, gente, foi só para explicar, né, como é que estava, toda essa loucura, né. Quando eu peguei o telefone da minha tia, aí, nossa, deu uma trabalheira do caramba, porque, cara, esse negócio de sincronização, sabe, é muito bom. Essa coisa de, senhas, as coisas em 2 etapas, que não sei o quê, é muito bom para te salvar de um roubo, né, de alguém que rouba o seu telefone e tal. Mas quando é você mesmo, né, que teve um problema com o telefone, tudo isso, gente, você tá com a cabeça, cara, se eu me perguntasse principalmente nesse princípio todo de sofrimento, de angústia, se me perguntar quanto que é 2 mais 2, ai gente, ai não, não canse, não canse a minha cabeça, eu não quero pensar nisso, ter que pensar em sincronizar a conta, em ter que lembrar quais eram os aplicativos que eu tinha no telefone. Aí, tipo, né? Aí tem a conta do banco, aí você tem que ir lá no banco, você tem que autorizar o dispositivo. Ai, gente, é tanta coisa que você tem que fazer, sabe, para reorganizar as coisas, né, quando algo se perde. E, tipo, tudo no momento, no pior momento, sabe, que você não tá com cabeça, sabe, para essas coisas. Então, mas é assim, né? Resolvida a questão do telefone. Eu agora essa semana, amanhã é feriado, né? Nossa, por que que tem tanto feriado, né? Mas semana eu quero trabalhar bastante, até porque, né, até para eu me sentir bem também, né? Faz bem a gente trabalhar, porque assim, a gente, né, pensa em outras coisas, conversa com outras pessoas, né? Eu já atendi clientes essa semana, foi muito bom para mim, sabe? Tá com as pessoas, graças a Deus eu tenho clientes muito legais, sabe, que são muito solidários, né, que alguns me deram, houve um cliente que me deu muita palavra de conforto, ou então simplesmente você conversar com outras pessoas e falar sobre outros assuntos, falar sobre a vida delas, sabe, tira a gente também desse, sabe, dessa atmosfera, então assim, faz bem pra mim também, sabe, voltar a trabalhar e eu quero trabalhar bastante nesses próximos dias. Então foi só para explicar, tá? Eh, eu, né, improvisei muito esse vídeo aqui agora, porque se eu não fizesse agora, então cedo faria. Mas é isso, até a próxima. Sigam o canal. Eu vou deixar também aqui o endereço do meu Instagram, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.